Fala galera, voltando, vamos falar um pouquinho. Cara, deu 16 minutos no outro vídeo, falei demais e enrolei demais. Se estou enrolando demais, galera, comenta aí, fala, manda eu calar a boca e eu volto num outro vídeo. Pega uma água nova. Cadê minha lâmina? Então vamos lá. Itapetininga foi o que eu falei para vocês. Deixa eu tirar o rótulo da água, porque eu não ganho para fazer propaganda de água. Sobre. Falei com vocês sobre a mudança, sobre o apego, sobre o desapego, sobre tudo que aconteceu. Tem muita coisa, tem memórias infinitas do que eu passei, do que eu vivi nessa cidade de Itapetininga. Foi a primeira vez que eu estive na rua a 2 graus, como sobretudo, vindo de um evento que agora eu não me lembro quem que tocou nesse evento, cara. Puta, foi uma banda, não foi o Oficina G3, foi alguma outra banda. O legal, bem legal do que acontecia, é que como eu tocava, então, por exemplo, eu morei em Piraí do Sul quando eu era criança, eu viajava muito com meu pai nessa época. Então, tipo assim, eu morei em Piraí do Sul, então eu fui em Ponta Grossa, fui em Castro, Sem Jazz, Jaguariaíva, Telêmaco Borgo, eu acho que é isso, eu lembro de alguma cidade. Então vamos dizer que eu morei lá, só que eu conheci mais 5 cidades em volta. Quando eu mudei para Itapetininga, eu conheci Sorocaba, conheci Itu, conheci Tatuí. Itu nem é a região, tá? Mas eu fui no show do Angra. Não, do Angra não. Eu fui no show do Angra em Bauru, não, em Botucatu, que tem a pizza frita em Botucatu, é isso mesmo. Só que já misturo tudo, gente. Não é TDAH não, tá? Isso aí são muitas memórias. Então o que acontecia? A gente morava no local e aí a gente conseguia conhecer toda ali, a região periférica dali. E engraçado, só voltando rapidinho, quando a gente foi mudar para Itapetininga, a gente foi conhecer Itapetininga. Eu lembro que era tão quente, mas tão quente para mim na época, que eu tomei 1,5 litro de água para mim e eu marco isso para você ver como é que as coisas ficam na cabeça. 1,5 litro de água não engole. Hoje eu tomo 2, mas na época era 1,5 litro para mim era muito. Porque eu não tomava muito, morava no Paraná. Cheguei aí também para Dracena, a gente quase mudou para Dracena, que é ali próximo de Andradina, que é no quase divisa com o Mato Grosso, lá nos Cafundó. Então vamos lá, aí o que aconteceu? Eu tive essas experiências, a gente viveu, a gente tocou, tive banda, viajei, curti, pá. Tive as minhas experiências por fora, mas sempre estava meio que envolvido com igreja, com evento. E aí aconteceu várias questões administrativas, questões políticas, gente, questões dentro de igreja, dentro de bastidor. Eu cresci desde criança, eu via bastidor. Então eu era aquela criança que eu ouvia o que eu não deveria ouvir por ser uma criança. Então são coisas que eu deixo pra lá, não quero falar porque não me interessa hoje também criticar ou... Enfim, cada um sabe daquilo que lhe deve, entendeu? Então eu acho que... Vamos dizer assim, que na própria Bíblia fala que as coisas que você não tem que se preocupar com as coisas que não foram reveladas ainda. Então, o que foi revelado para você, o que é para você saber já foi revelado para você. Vamos dizer que é mais ou menos essa desculpa que eu vou usar. Mas deixa para lá, não é esse o fato desse vídeo. E aí, por causa de todos esses problemas que aconteceram, todas essas coisas, justiças e injustiças, a gente mudou para a cidade de Caraguatatuba. Foi uma época bem difícil, tá? Porque em Itapetininga a gente tinha uma condição de vida razoável. E em Caraguatatuba a gente só não passou fome real, porque a gente conseguia mexer de um lado, e a gente ainda conseguia comer arroz e suã. Para quem não sabe o que é suã de porco, é uma delícia, tá? Mas quando você só tem isso para comer não é tão legal não. Enfim, a gente teve muita ajuda de pessoas e tal. E lá eu conheci um pouco mais outras áreas, mais heavy metal, eu consegui ver mais shows, aí eu tive um contato presente mesmo com bebida, muito forte, muito forte. Então, tipo, era quase todo dia, a gente bebia pra praça, pra curtir som, pra ouvir vinil, não vinil não, porque eu nunca gostei de vinil, era CD. Então a gente ia pra praça, curtia heavy metal, ia em show, a gente tinha uma comunidade muito forte de metal. Na época tinha uma galera que curtia muito Mary Manson. Eu não tinha nem 18 anos nessa época, eu acredito que eu tinha 17 anos nessa época. Porque depois que eu mudei para Jacareí,
que eu completei 18 anos, que eu voltei para Caraguá para fazer minha primeira tatuagem, porque eu esperei ter 18 anos para fazer minha primeira tatuagem. Já assim que eu completei 18 anos, eu tirei a carta e um pouco depois eu fiz minha primeira tatuagem. Então lá em Caraguá foi mais essa época. Então nessa época eu tive banda, toquei outro segmento, fiz festa, fizemos festas também de metal, que mais que eu realizei lá, que eu trabalhei. Não toquei muito em bar não lá. Caraguá eu mais vivi assim, mais uma adolescência, final de adolescência muito louca assim. Então foi lá que eu tive uma mudança de vida, que eu era extremamente gigante mesmo. Eu acho que eu pesava com 16 anos 170 quilos, 160 quilos, eu não sei direito, porque nem foto, nem registro eu tenho disso. Mas eu sei que eu consegui baixar muito. Eu lembro que eu perdi mais de 40 quilos, e aí eu comecei a ter mais autoestima, eu comecei a acreditar em mim, as coisas começaram a mudar nessa época, quando eu comecei a treinar lá para emagrecer, para manter outro físico e tal. Enfim, eu só saí ali daquela obesidade, vamos dizer. Mas foi mais isso. Caraguá foi uma época muito louca, assim. Foi pouco tempo, acho que foi 2 ou 3 anos, mas muito intenso. Muita dificuldade, não tinha grana, não tinha às vezes o que comer. E aí, cara, era uma correria para um lado. Eu trabalhei muito tempo lá. Na época, para vocês verem, na época era R$10 o dia para trabalhar de servente de pedreiro. Então eu trabalhava de servente de pedreiro e, cara, obeso, gordo. O cara, assim, mano, o Luizão que me contratava lá, era de dó, mano. Era só para me dar uma grana para a gente ter o que comer em casa. E para vocês verem como é que tem como ter que ser gordo e ser pobre. É só comer o mínimo que tem, mas mal. E assim, eu acredito que ele só chamava para trabalhar com ele de dó mesmo, porque eu mexia uma maceira daquele jeito, sofria pra caramba. E com calor na cabeça. Eu tentei trabalhar pela prefeitura para plantar grama, eu aguentei um dia, quase desmaiei por causa do calor, do sol de Caraguá, bicho obeso. Então foi bem difícil essa época. Mas curti muito, aproveitei muito, curti muito som, conheci muita banda, conheci muita gente legal lá. Fiz boas amizades lá, que talvez duraram o tempo que eu estive lá, porque geralmente é assim, comigo no caso, nessa questão do desapego mesmo. Então acabei mudando, a gente meio que perdeu o contato com uma galera bem legal que tinha lá. As primeiras tatuagens foram feitas lá no Anderson, no estúdio dele. E assim, tive várias experiências lá, cara, mais metal, mais uma loucura e tal. Mas a música toquei, quando eu mudei pra lá, teve até um fato legal que eu cheguei na igreja e o pessoal foi lá, mano, pô, seu pai veio aqui, falou que você toca metal, não sei o quê. Isso é legal, tem um saxofone na igreja, não sei o quê. E eu, tipo, indo pro litoral, eu só tinha roupa preta, só metalzão mesmo. Cheguei lá tudo preto, falei, tocar saxofone, mano, é heavy metal. Foi uma coisa bem legal, mano. A gente andava com a galera assim nesse segmento. Depois de um tempo eu larguei mão, depois que eu mudei e tal, então perdi bem contato assim com a galera. Mas o litoral foi mais isso, as experiências que eu tive, conheci o litoral inteiro. Então eu morava em Caraguá, fui muito para São Sebastião. Ubatuba que foi engraçado, eu só fui para Ubatuba depois que eu morava em Jacareí. Nunca tive vontade de conhecer Ubatuba quando eu morava em Caraguá. Toquei muito nos eventos, toquei nas igrejas, toquei em retiro, teve retiro em várias escolas, nessa época era em escola, todo carnaval a gente fazia retiro, mas aí já era outro segmento e tal. Era muito legal, a gente tocava, se divertia, entrosava. Eu lembro do primeiro retiro que eu fui, depois que eu consegui dar aquela emagrecida, melhorar a disposição, consegui fazer mais coisas. Eu acho que era escola, né? Então, escola não. Porque nos outros retiros nem em piscina eu entrava por causa do tamanho que eu era. Mas nessa escola já estava mais legal, sabe? Tipo, eu conseguia tocar, eu conseguia dar risada, conversar mais, eu estava mais confiante. Isso me marcou bastante, essa mudança de estilo de vida que eu tive nesse retiro de carnaval. Foi bem legal, assim. E foi isso. O Caraguá foi bem rápido, assim. Foi uma transição, um processo que a gente vivi muito, gostei muito, me diverti muito, sofri muito. Sofremos, né? A família sofreu, a minha irmã, o meu cunhado mudou junto com a gente, logo eles voltaram para Itapetininga, depois eles foram para o Paraná, e aí ficou eu, a minha irmã mais nova e meus pais mesmo. E aí que veio a questão da gente vir para Jacareí. A gente mudou para Jacareí num bairro bem distante, e depois a gente veio para um outro bairro um pouco mais próximo do centro, que é um pouco próximo daqui onde é a oficina hoje. E aí, então, é isso. Eu vou encerrar por aqui essa parte. A gente parou em Caraguá, estamos em Caraguá também. Vou voltar no próximo vídeo, agora temos atendimentos para fazer, e durante a semana eu vou gravar o resto.
E aí eu vou voltar contando para vocês a nossa mudança para Jacareí. Aí eu vou contar a banda que eu toquei, que o porquê que eu entrei nessa banda, para quem que eu queria provar que eu sabia tocar. Realizei o sonho, muitos sonhos aqui. Aqui eu tive bandas tocando, aqui eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas as bandas que eu admirava antes. Eu digo que eu, entre aspas, zerei a vida. Eu fiz o que eu gostaria de fazer, tudo que eu gostaria de fazer, eu fiz. Quem eu gostaria de conhecer, eu conheci. Aonde eu gostaria de estar, eu estive. Comecei a conhecer um pouco mais da vida, foi a primeira vez que eu conheci um shopping. Muita coisa que foi aqui assim que as coisas começaram a acontecer. E aí foi a hora que eu fui para a produção, foi a hora que eu fui para a técnica de som, depois para a loteria. Também trabalhei aqui como pedreiro, como servente de pedreiro, ajudante de pintor, trabalhei como pintor, trabalhei em fábrica, trabalhei em empresa de atendimento. O que mais que eu já fiz aqui? Loja de instrumentos musicais, loja de instalação de som em filme automotivo. Já fui motorista de ambulância, mas deixa pra lá. Vou contar um pouco sobre Jacareí na próxima oportunidade, beleza? Valeu demais, galera!